Olá pessoal, Rafael Mota de novo, seu professor tutor. Esse vídeo aqui é para falar agora da unidade 4 da nossa disciplina, cujo título é Estrutura, né? Bem, a gente vai começar a falar, né, e definir sobre os conceitos de ruptura interna em fundações diretas, né? Além de classificar, né, fundação direta, fundação indireta, né? Todos esses tipos de estrutura que a gente tem na obra. Depois a gente vai tentar reconhecer os conceitos de ruptura externa em fundações diretas, né? Primeiro ruptura interna, depois ruptura externa. Depois, determinar a capacidade de cargas de solos em fundações diretas. Percebam bem você que todas as unidades elas têm uma amarra, uma costura entre elas, né? A gente primeiro falou de documentação, depois de instalações primárias numa obra, né, canteiro de obras. Logo após falamos na unidade 3 sobre terraplanagem e agora a gente começa a falar sobre fundações e aí tem uma amarra na questão do solo, né? Na fundação e a estrutura, que é uma parte da estrutura, a fundação, ela está amarrada ao solo. E esse tópico, né, determinar a capacidade de carga dos solos em fundações diretas, a gente está falando exatamente da questão de como foi preparado o terreno e como que essa fundação vai ser colocada nele, né? Depois, mais uma vez relacionada à questão do solo, né, a gente vai entender quais os tipos de fundações profundas, né? Quais as sapatas, quais as estacas, os tipos de estacas que são utilizadas em solos menos estáveis, né? Solos mais instáveis, a gente tem que trabalhar com o estaqueamento dele, né? Ou seja, buscar através da estaca a parte mais estável do solo, né? Levá-la até mais ou menos a superfície para poder aí tratar a questão da fundação, né? Depois vamos definir quais as características principais de cada fundação profunda, né? A gente está falando de estaca raiz, de estaca hélice, né? De estaca metálica, estaca de madeira, estaca de concreto, né? Em consequente, né, a gente vai reconhecer os principais métodos construtivos dessas fundações, desse tipo de fundação, né? Após, a gente vai tentar defini-las, né, no projeto de arquitetura. Como é que esse tipo de fundação ele se apresenta no projeto de arquitetura, né? Como é que isso se dá para nós projetistas, nós arquitetos, engenheiros que projetamos isso, né? Logo em seguida, a gente vai reconhecer os elementos que compõem a representação projetual em arquitetura desse tipo de fundação. Como é que a gente faz essa representação no projeto para que na hora que seja executado não haja erros, né? Porque isso é muito comum. Às vezes a gente representa de forma equivocada e na hora da execução, os executores, né, eles vão ter uma leitura daquilo que está fielmente representada no projeto de arquitetura. Então a gente tem que ser exato na hora de fazer o projeto, né? E por fim a gente vai explicar a relevância, né, de usos nos elementos do projeto de arquitetura. Por que é relevante eu representar isto e não é relevante representar aquilo? A que nível a gente vai chegar num projeto de arquitetura de representação de uma fundação, né? A gente vai chegar no nível de detalhamento, nível de execução ou nível de representação, né? Somente de projeto arquitetônico. Tá? A gente tem que entender esse tipo de desenho, que é o desenho de detalhamento, né? Para a estrutura, para a fundação, no caso específico aqui da nossa unidade 4. Então é isso, pessoal. Espero ter podido ajudar vocês nessa mediação em relação à unidade 4 da nossa disciplina, que é
estruturas, mais especificamente fundação. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.